ele já duela muitas vezes consigo mesmo. Mas como diz o amado discípulo Bartolomeu, ele ficava por horas e horas entristecido. Era extremamente fiel às lições do Evangelho. Amava o Cristo profundamente. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, Bartolomeu era encontrado entristecido e até mesmo chorando. É óbvio que o Cristo conhecia a intimidade de Bartolomeu. E em momento propício, Jesus chama Bartolomeu e diz: meu irmão, vamos conversar. O que está te acontecendo? Senhor, eu amo profundamente o Senhor e os seus ensinamentos. Mas existem coisas que me atormentam e que eu não saberia bem dizer, muito menos explicar. Pois então, Bartolomeu, diga o que vier à sua mente. Senhor, eu ando acabrunhado. Não sei se é meu trabalho, não sei se sou eu mesmo, não sei se sou as pessoas. A verdade, eu acho que nem sei o que é. Bartolomeu, por acaso tens esquecido que és filho de Deus? E que o nosso Pai nos ama imensamente e em momento algum nos abandona? Bartolomeu começa a pensar: Senhor, perdi a minha mãe há poucos dias. Mas Bartolomeu, eu não tenho ensinado a imortalidade, de que todos que partem daqui retornam ao seio do Pai. Aquelas palavras soavam em Bartolomeu como um bálsamo que ia aliviando as suas dores. Eu tento imaginar, mas não consigo, como seria estar frente a frente com o Cristo. Tive a oportunidade de estar frente a frente com Chico Xavier. É uma coisa incomum, nos transcende quando realmente nos esforçamos para absorver aquela aula de amor. Pois então, repito, foge aos meus processos mentais como seria estar diante de Jesus. Quais seriam as reações emocionais, cognitivas, fisiológicas? Mas com absoluta certeza é algo inigualável, incomparável. Meus amigos, nós procuramos fazer esse trabalho de hoje aos moldes de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em que, usando o método socrático da maiêutica, de perguntas e respostas, os assuntos foram formulados por nós, os questionamentos, e buscamos na literatura
a resposta para aquilo que achávamos propício para o momento. A depressão é a quarta incidência mais comum no planeta Terra. Ela perde apenas para as doenças do coração, o câncer e os acidentes de trânsito. E acomete 5% da população mundial. 350 milhões de pessoas são diagnosticadas com o transtorno depressivo. Mas é importante salientar que nem tudo que achamos que é depressão, realmente é depressão. E às vezes, ao inverso, achamos que alguém está deprimido e na verdade não está deprimido. Equivale dizer que é necessário um diagnóstico profissional, em que na cultura do brasileiro a automedicação é muito comum. Isso se torna uma questão extremamente delicada, não é? Mas então, vamos falar como entender o envolvimento entre depressão, obsessão e família. Começamos com uma questão de vida afetiva, de afetividade. O que é vida afetiva? Vida afetiva é aquele colorido, aquele sabor que nós damos à nossa vida. Alguém pode ter uma vida em que considera extremamente colorida, agradável, feliz. O oposto. Minha vida está em preto e branco. Minha vida está escura. É a afetividade. O histórico da depressão começa na melancolia. A época de Allan Kardec, o termo depressão ainda não havia sido cunhado. Ele veio a ser cunhado aproximadamente em 1870. Naquela época era conhecido como melancolia. Mas ainda falando sobre a afetividade, a base da nossa afetividade é o humor. E o humor, ele está presente em todas as pessoas. Ou nós estamos mais ou menos tristes, ou mais ou menos alegres. Ou muito tristes, ou muito alegres. Isso é uma classificação de saúde mental. Mas bem antes dessa classificação sair, por volta de 1952, Allan Kardec já falava sobre o humor, sobre a afetividade. E na base desse nosso humor, que ele oscila, ele é difuso, ele expande, está as emoções e os sentimentos. O que são as emoções? As emoções são estados fisiológicos rápidos de algo que nos aconteceu, que foi estimulado pelo cérebro. Por exemplo, alguém aqui hoje faz aniversário, não está sabendo, e depois todos nós cantamos parabéns. Vai ter uma reação emotiva, rápida, né? O corpo talvez até treme um pouco, ela vai ficar feliz, coisa e tal. Isso é uma emoção, é passageira. Os sentimentos, eles são duradouros, tanto quanto as emoções,
pode ser negativos, ruins, e pode ser tristeza. Ou seja, estão baseados no nosso humor, que é às vezes triste, às vezes alegre. Isso é uma pequena informação para entendermos um pouco de como funciona o nosso estado mental de afetividade, para chegarmos na depressão e na obsessão, querendo informar que essa obsessão que estamos mencionando aqui é a obsessão que Allan Kardec nos esclarece existir, e não os transtornos obsessivos compulsivos e os transtornos obsessivos que advêm da ansiedade. Vamos falar um pouquinho dessa obsessão como base no Espiritismo. Melancolia. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec vai falar sobre a melancolia, que na época era a depressão, que já era muito comum, já era preocupante, mas que vai preocupar mais ainda a partir do século XX. Agora falando um pouco sobre a obsessão. A obsessão simples, de uma influência negativa, perniciosa, passageira, rápida. A obsessão por fascinação, que já é aquela ideia mais demorada, em que a vítima, ela se envolve por uma ideia fixa, e aquilo passa a ser uma verdade incontestável, e a obsessão por subjugação, que é a pior de todas, a mais grave, que é aquela em que uma mente já domina outra mente no aspecto negativo. E o envolvimento familiar? Porque todos nós vivemos em família. Mesmo aquela pessoa que vive sozinho, ele sempre está se relacionando com alguém. Então a família, nesse contexto aqui, ela se amplia, porque estamos nos referindo àquele círculo de vivência e convivência, onde nós influenciamos e somos influenciados. E por impositivos da lei divina, temos compromissos uns com os outros para aprender e também para ensinar. O que é depressão? Muita gente pergunta: o que é depressão? Então, uma resposta técnica, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a depressão é uma palavra que vem do latim levar para baixo. Então é uma presença de um humor triste. Lembra que eu falei do humor como sendo base da nossa afetividade? Presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, fisiológicas e cognitivas que afetam a mente, o pensamento e outras cognições, e capacitam, cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Então o depressivo, infelizmente, ele está comprometido. Tipos de depressão. Há dois tipos de depressão. A depressão exógena, que é aquela causada por algo externo. Um evento qualquer na nossa vida que nos dá um baque. Infelizmente pode acontecer
com qualquer um de nós, porque estamos num mundo de provas e de expiações, em que temos as nossas lutas para aprendermos a superá-las. Uma perda repentina, um acidente, uma doença grave. Então é algo externo que afeta o nosso emocional. Afetando o nosso emocional, há a reflexão no nosso corpo físico. Mas agora, que é aquela que é a mais complexa, é a endógena, é aquela depressão motivada por questões íntimas, e que muitas vezes o profissional de saúde não sabe. O médico materialista não faz a mínima ideia da realidade espiritual. O terapeuta materialista não faz a mínima ideia o porquê que está acontecendo tal coisa com tal pessoa. Mas a doutrina nos esclarece que somos espíritos imortais, que trazemos no nosso inconsciente gravações de situações que precisam ser ressignificadas. E que gradualmente nós vamos falando sobre isso. Há 3 níveis de depressão. A depressão leve, em que a pessoa consegue se livrar mais rapidamente. Há a depressão moderada, um pouco mais grave, e há a depressão grave, que são aqueles casos extremos em que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem se livrar facilmente. Mas na contextualização espírita, a depressão é uma doença da alma. A pessoa depressiva, ela passa a sentir uma falta de sentido para a vida. Por quê? Porque em tudo aquilo que lhe acontece, ela se vitimiza. Infelizmente, ela se vitimiza. Ela acha que não merecia passar por aquilo, não é? E toda pessoa que não encontra um sentido para a vida, gradualmente é como se ele estivesse esquecendo do endereço de Deus. Não podemos, em hipótese alguma, nos separar do Criador. Em hipótese alguma. Tanto é que o ensinamento do Evangelho é o de que o reino de Deus está dentro de nós. Então, para encontrar com Deus, para entender as coisas divinas, eu preciso voltar para dentro de mim e me entender as coisas que estão acontecendo. Por que está acontecendo? Como estava acontecendo com Bartolomeu, que frente a frente com Jesus recebeu as orientações para a sua depressão, para os seus problemas obsessivos, mas que hoje nós temos a oportunidade de também receber essas orientações através da doutrina espírita. Por que as pessoas se deprimem?
Por que as pessoas se deprimem? Aos fatores biológicos. Não podemos esquecer que sempre estão baseados em questões espirituais, como sendo uma doença da alma. Mas os fatores biológicos, eles também contribuem para a pessoa se deprimir, que é a falta de habilidade para lidar consigo mesmo. Muitas pessoas não se aceitam. Vocês já perceberam, já viram aquelas moças lindas da televisão, né? Que falam, eu me acho feia, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu cabelo, né? Para nós é a pessoa mais bonita do mundo, mas ela se acha feia. Isso pode levar à depressão. A pessoa não se aceitar. É uma questão biológica, uma questão física, citei como exemplo. Mas essa questão de não se aceitar é devido a questões espirituais dela. Há conflitos, né, que estão gravados no seu inconsciente e que ela não sabe. Mas também existem os fatores psicológicos, dificuldade para lidar com as emoções e com os sentimentos. Muitas pessoas têm grande dificuldade para lidar com as suas emoções, controlar a sua emoção, manter-se mais calma, não é? Procurar ser mais ativo em momentos que precisa, né? Pessoas têm dificuldade para lidar com seus sentimentos. Isso leva a pessoa também a se tornar depressiva. Fatores sociais, relacionamentos instáveis que podem resultar em frustração. Frustração, gente, é uma das questões mais graves do ser humano. Aprender a lidar com a frustração, não é? Aprender a lidar com o não. Quantos não a gente ouve na vida? Quantos não a gente dá na vida, né? Aprender a lidar com aquelas conquistas que não conseguimos realizar, almejamos e não conseguimos. Nós temos o nosso limite em tudo, né? Então, às vezes, nós não conseguimos lidar com o nosso limite, nos frustramos, esquecemos o interesse de Deus, não compreendemos o sentido da vida e ficamos tristes. E aquela tristezazinha vai aumentando, vai acumulando com outra que já existia, não é? Esse copo eu estou esvaziando, eu estou bebendo a água, mas às vezes nós vamos enchendo a nossa cabeça, não é? Com questões mal resolvidas, e é como se enchêssemos um copo com água até ele transbordar. Chega em determinado momento que a nossa mente não suporta, né? A nossa base emotiva, não é? Não suporta. Por quê? Porque estamos desenvolvendo sentimentos negativos, faltando a fé, faltando a confiança, faltando a esperança, buscando fazer alguma coisa, não é? Que justifique estar aqui. Aprender a olhar a vida com mais cores e não ver as pessoas e nem as situações apenas no preto e branco. Mas há também depressões por questões espirituais, como eu já disse, e nós buscamos lá em O Livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1 da parte 4, quando vem nos falar da felicidade e da infelicidade, que tudo é relativo, né? A ciência nos fala
do nosso humor um pouco triste, um pouco feliz, ou muito triste, muito feliz. Antes disso, a espiritualidade nos fala que a felicidade e a infelicidade são relativas, porque vai depender de como nós nos comportamos frente à vida, frente a nós mesmos, frente à nossa família, frente a Deus, não é? Vem nos falar das decepções, da ingratidão, das afeições que são destruídas. Às vezes, gente, em vidas passadas, nós nos separamos de alguém que nos foi muito caro e que nós nos apegamos como se fosse posse nossa. Isso não é amor. Há separação. Nós desencarnamos, a pessoa desencarna, mas fica aquele sentimento de perda. A pessoa não consegue trabalhar intimamente essa questão e retorna para o corpo físico com esse sentimento, não é? Dessa afeição que às vezes foi destruída e nem sabemos o motivo, mas está no nosso inconsciente. Uniões antipáticas, dificuldade de relacionamento. Nós temos temor da morte, não é? Muitas pessoas, até mesmo espíritas, ainda temem a morte, não é? E o desgosto pela vida. Quantas pessoas dizem: eu perdi o gosto pela vida? Enquanto a doutrina espírita nos ensina a ver na vida um verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual. De que há uma dimensão infinita além do que é matéria. E quando temos este entendimento, a nossa condição de superar todas estas questões passadas aumenta. Nós passamos então a compreender que aquela pessoa que foi querida no passado não deixou de existir. Um dia nós reencontraremos. Aquele desafeto do passado, poderemos ter a oportunidade de reparar, aprendendo a amar. O temor da morte deixa de existir porque ela simplesmente não existe. O Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Então, nós passamos a ver a vida mais colorida e realmente ela passa a ter um sentido. Qual a relação da depressão com o cérebro? A pessoa deprimida, ela está com o cérebro enfermo. Como entender isso? Né? Tem uma questão neuroquímica, não é? Em que está faltando 3 neurotransmissores. 3 substâncias químicas responsáveis pelo bem-estar, pela alegria, pelo prazer, não é? Pela paz interior, que são a endorfina, a noradrenalina e a serotonina. Está faltando estes 3 neurotransmissores na mente do depressivo. A partir de 1950, com o surgimento do Prozac, chamada pílula da alegria, a vida dos depressivos mudaram muito. Só que nós não somos apenas matéria. A medicação tem desenvolvido significativamente, a cada dia tem surgido novas substâncias
que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Mas o interessante é que muitas doenças, que a gente chama de comorbidade, que aparecem junto com a depressão, a ciência não encontra resposta para as suas causas. E, objetivamente, causa de tal problema não se sabe. Por que não se sabe? Porque a causa está no espírito imortal. Está nas nossas vidas passadas. Mas uma coisa importante é nós sabermos, termos consciência de que Deus não é um justiceiro. Deus não pune ninguém. Ninguém sofre por punição. Quem nos pune somos nós mesmos. Porque quando nos apartamos de Deus, há uma forte tendência para uma onipotência própria. Eu dou conta sozinho, eu resolvo meus problemas. Não é? Eu não preciso. Mas a pessoa pensando assim, ela vai se definir. Um cérebro saudável está relacionado com uma mente, ou seja, com um espírito saudável. Né? O espírito estando saudável, a mente será saudável. Muitas pessoas queixam estarem sentindo um vazio no peito. Nós mesmos sentimos isso. Um vazio no peito, né? Um aperto no coração. Meu Deus, o que é isso? Isso é a dona angústia. Está faltando algo. O que está faltando, gente? Está faltando conectar-se com Deus. Ué, mas cara, eu estou conectado com Deus. Bartolomeu estava conectado com Jesus, frente a frente. Estava sofrendo. Meus irmãos, nosso mundo, provas, de expiações. Não resolvemos os nossos problemas, como dizia meu avô antigamente, né? Com as botas de 7 léguas, não passando. É gradualmente. É no esforço de cada dia. Eu me esforço hoje para que eu seja melhor do que eu fui ontem. Para mim estar melhor do que eu estava ontem. E eu me esforçando hoje, amanhã eu estarei melhor do que eu estou hoje. É gradual. Cada um de nós temos o nosso tempo, o nosso momento. Então, gente, nós temos na região do peito do nosso perispírito o centro de força do amor. Ele é responsável pelo exercício do alto amor, do amor ao próximo, do amor à vida, do amor a Deus, não é? Então, no estado depressivo, geralmente as pessoas cultuam o desamor e inibe intensamente as energias desse centro de força. Então, se ele inibe as energias desse centro de força do coração, não é? As energias do amor, ele vai sentir-se realmente
né? Como se tivesse um vazio no peito, como se o coração estivesse apertando, né? Do ponto de vista materialista, o profissional não vai perceber nada, né? Ele vai apenas medicar o remédio, fazer a parte dele, mas que infelizmente não resolve por definitivo a situação. O que resolve as nossas enfermidades, o que nos promove uma cura, é a nossa reconexão com o Criador. É ressignificarmos aquilo que está pendente, gravado no inconsciente. Ou seja, aprender a amar. Não se aprende a amar da noite para o dia, de um momento para o outro, não esquecendo que nós somos espíritos imortais, eternos, não é? E apenas Deus sabe quando nós chegaremos na reta final. O que cabe a nós é trabalharmos o nosso íntimo, procurando nos conhecer, dando um sentido para a nossa vida, nos entendermos como espíritos imortais, filhos de Deus, nos vestindo de humildade, aceitando as nossas provas, e a partir da aceitação das provas, a gente começa a modificar as consequências destas provas em nossa vida. E aceitar as provas não quer dizer, aceito, cruzar os braços, isso é sofrimento, tem que pagar. Não, não é assim. Aceitar as provas, primeiramente, é um gesto de humildade perante Deus e um gesto consciente perante si mesmo, sabedor de que precisa modificar para melhorar. Qual a relação entre depressão e obsessão? Toda depressão é acompanhada por obsessão. Ou seja, por auto-obsessão, em que a pessoa se auto-prejudica, ou por obsessão de encarnado ou desencarnado. Mas nem toda obsessão é acompanhada por depressão. Tem pessoas que são extremamente obsediadas e não são depressivas. Mas, infelizmente, as pessoas depressivas são obsediadas. Por quê? Porque ela se fragiliza energeticamente. E geralmente, principalmente por questões de vidas passadas, ela se pune. Ela quer se punir. Aquele que infelizmente está do outro lado da vida, mas que quer persegui-la, sabe disso, aproveita a situação, né? E começa então um processo obsessivo. A depressão então é geralmente acompanhada por forte obsessão. Então a depressão pode ter causas em vidas passadas? Lógico. Como disse, a depressão é uma enfermidade da alma, né? Na maioria dos casos, a pessoa tem inconscientemente um complexo de culpa pelos equívocos do passado. A pessoa se auto-julga, né? Ela se auto-julga. Eu não mereço. Eu fiz isso, então eu não mereço ser feliz. Eu fiz coisa ruim, né? Então, ela se julga. Ela vai absolver? Não. Ela vai se autocondenar. Eu preciso pagar.
então ela se pune. A depressão acontece quando a pessoa se pune. E os casos graves de obsessão também acontecem. Nessa situação, a pessoa quer se punir, o obsessor quer vingar, não é? Aí acontece a vinculação energética. Uma pessoa pode querer se punir e a outra, o obsessor, quer punir. E onde entra a família? Não é? Allan Kardec, na questão 774, nos esclarece que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Os laços de família são uma lei da natureza, é lei de Deus, porque Deus quis desta forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, precisamos aprender a amarmos como irmãos. E isso é através do trabalho, é com o tempo, não é? Diminuindo as dificuldades, não é? Desfazendo nós, grilhões. E no item a melancolia, lá de um Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão espiritual François de Geneve ditou aquela mensagem e a última frase é esta aí: pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar. Seja pelo devotamento à família, né? Vejamos aqui o devotamento à família, o nosso compromisso familiar, de dar as mãos uns aos outros, de sermos gratos, de termos piedade filial, não é? Seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. O nosso compromisso uns para com os outros. Deus nos confiou uma missão. Para uns essa missão ela é muito grande, mas para outros a missão é menor. Mas cada missão de acordo com a nossa possibilidade de concretização. E nós lembramos no livro Libertação, não é? O caso de Margarida. Um processo depressivo, Margarida estava depressiva, não é? E sob forte influenciação espiritual. O drama é um pouco longo, nós não vamos falar, até mesmo para estimular os irmãos que têm interesse nesse tema de buscar informações, não é? No caso Margarida, lá no livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. Gente, aqui é um problema sério. Crianças e adolescentes se deprimem e têm obsessão? Sim. E é o grupo que mais cresce. Até alguns anos atrás, os grandes estudiosos do mundo não davam muita atenção para essa situação. Mas de poucos anos para cá, estão dando muita importância, porque o número de crianças e adolescentes depressivos tem aumentado bastante. Crianças com processos de obsessão sempre existiu, mas o estudo da obsessão, ele é muito próprio da doutrina espírita. Nós é que pelos recursos que temos, pelas informações que temos, é que unimos um ao outro, não é? Um grande problema chama-se lidar com a modernidade.
Nós vivemos hoje em 2 mundos. Quer dizer, em 3, né? Porque tem um mundo espiritual também, que existem os médios. Mas estamos especificamente falando, né, num contexto genérico. Nós vivemos no mundo material, no mundo real e no mundo virtual. O nosso cérebro, ele se desenvolveu há milhões de anos atrás e continua o mesmo até hoje. Então, a experiência virtual que existia na pré-história era tomar um alucinógeno e achar que estava entrando em contato com a divindade, com os deuses. A experiência virtual era isso. Sair da consciência objetiva era apenas isso. Não é? Chegamos no final do século XX, início do século XXI, e estamos passando por um problema muito sério, que é o cérebro da criança, ele não tem condições de lidar com tantas informações que lhe chegam pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, smartphone. Tem coisa que eu nem sei como que usa, né? Até poucos anos atrás, os pais não deixavam o estranho entrar dentro de casa. Hoje, o mundo entra dentro de casa. O mundo entra dentro de casa. E nós não sabemos. Na pré-história, a nossa preocupação era manter a própria vida, caçar para alimentar, esconder do perigo, do animal peçonhento, da fera, da tribo inimiga e das intempéries do tempo, chuva e gelo, quem vivia nas regiões geladas. Até poucos séculos atrás, as preocupações eram essas. Ou seja, o cérebro trabalhava pouco. Agora, o cérebro tem que trabalhar muito além da sua capacidade. E o cérebro tem enorme dificuldade para separar as informações que realmente são verdadeiras daquelas informações que não são verdadeiras, que chegam por esse mundo virtual, que é o mundo que as crianças e que os adolescentes estão vivendo. E além de tudo isso, não é? Tem também as questões próprias espirituais, os seus compromissos a serem reescritos de vidas passadas. Então a criança pode se tornar, infelizmente, depressiva, e o adolescente também. Mas tem cura? Vamos concluir. Se perguntar para os profissionais de saúde, muitos vão dizer que não tem cura, pode-se administrar. Mas aos olhos do Espírito imortal e da justiça divina, é lógico que tem. O nosso destino enquanto espíritos é a perfeição, né? Mas como então nós podemos melhorar? Como nós podemos promover uma saúde mental melhor? Primeiramente, através do auxílio profissional, da medicação quando necessário, da mudança de hábitos. É necessário que as pessoas depressivas, obsediadas, queiram mudar os hábitos de sua vida.
através da educação e da terapia espiritual. A terapia espiritual, não apenas essa que os centros espíritas nos oferecem, né? Do esclarecimento através das palestras, das leituras que vêm dos livros, através também do passe, né? Do reequilíbrio energético, fisiológico e mental, através da água fluidificada, que se torna medicação para o nosso corpo, para o nosso perispírito, mas principalmente daquela terapia espiritual de transformação íntima, procurando realmente fortalecer Deus em nós. Realmente nos conectar com o Criador através do exemplo e dos ensinos de Jesus, modificando a nossa maneira de pensar a vida, modificando a maneira de como nós nos encaramos, modificando a maneira de como nós encaramos e vemos as pessoas que convivem conosco, o nosso trabalho, a vida em geral, e principalmente, não é? Aperfeiçoar a forma como nós lidamos com o Criador. Não mais aquela relação com o Criador do passado, de ser um ser justiceiro, vingativo, que privilegia A em detrimento do B, mas aquele ser infinitamente justo e bom que está dentro de mim. Então, a depressão e a obsessão têm tudo. E no seio da família, junto daqueles que o Criador proporcionou a nossa convivência, que sejamos promotores de uma convivência de paz. E voltando a Bartolomeu, ele dormiu mais tranquilo. No dia seguinte, Jesus novamente encontra com os discípulos. E Bartolomeu já não estava mais com semblante de tristeza, chorando, mas já demonstrava uma certa alegria, porque o Mestre havia fortalecido nele a conexão com Deus, fazendo com que ele interpretasse as situações da sua vida, da dificuldade no seu trabalho, da dificuldade com ele mesmo, com os seus conflitos, né? Na dificuldade em lidar com a perda da sua mãe. E então Bartolomeu segue para a sua casa dizendo: obrigado, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. A todos uma boa noite.